Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra forense e psicoterapeuta, com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Também sou coordenador da pós-graduação multiprofissional em saúde mental na UNIP. Esta é a mini aula Como especialistas em saúde mental podem prevenir suicídio. Antes de começarmos a explicação, convido para que registrem aqui no nosso canal do YouTube, youtube.com/Vida Mental, para continuarem recebendo as nossas novas publicações. E também ative o sininho para serem alertados quando novos vídeos forem ao ar. Bem-vindos! Suicídio é uma temática sempre muito relevante para todos nós que atuamos na saúde mental. Médicos, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, nutricionistas, oficineiros, farmacêuticos. Sempre trata-se de uma questão muito delicada e que, infelizmente, faz parte do dia a dia de nós que atuamos com doenças como depressão, transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, dependência química, transtorno obsessivo compulsivo, anorexia nervosa, bulimia nervosa, transtornos impulsivos diversos. Desta maneira, então, como que nós, que vamos especializar nesta área, podemos prevenir esse desfecho fatal para muitos dos nossos pacientes? Em primeiro lugar, desenvolvendo conhecimentos científicos, habilidades técnicas e a capacidade de empatizar com os nossos pacientes, de modo que, de maneira mais precoce possível, tenhamos a expertise de pôr sugestionabilidades mínimas, ou seja, quando um dos nossos pacientes afirma que está com menos vontade de viver, que a vida não faz mais sentido, que sente-se muito sozinho e sem valor no mundo, que tem uma sensação de desvalia muito grande, que a partir daí, de maneira pertinente, nós profissionais de saúde mental possamos acolher esse sofrimento, perguntar ativamente da maneira correta se está ocorrendo desejo, planejamento e especialmente se houve tentativa anterior de suicídio, para que essas pessoas possam ser rapidamente acolhidas, tratadas e, em algumas vezes, reabilitadas. Isso pode acontecer tanto nesse contato imediato, sutil, de relatos espontâneos por parte dos pacientes, como também existe a possibilidade de aplicarmos em uma população mais ampla sistemas de questionários, sistemas de avaliações, onde pelas respostas das pessoas podemos selecionar aqueles que têm um potencial, um risco, uma sugestionabilidade maior para suicídio e estes serem imediatamente avaliados em uma entrevista estruturada, mais ampla, e a partir daí a confirmação. Se tem ou não a doença mental, se tem doença mental, se ela está reconhecida ou não, se está reconhecida, se está tratada ou não, se está tratada, se está tratada de maneira adequada ou não, podendo ter, por exemplo, uma revisão diagnóstica. Alguns casos, por exemplo, de transtorno afetivo bipolar, muitas vezes são por anos erroneamente tratados como transtorno depressivo. O que tem para esses dois diagnósticos, depressão e transtorno afetivo bipolar, abordagens distintas. E, felizmente, para ambos, abordagens que são efetivas. Da mesma forma que quando abordamos pessoas, por exemplo, com anorexia nervosa, em casos mais graves, existe também esse risco muito aumentado de suicídio, que já sabendo desse risco, os profissionais de saúde mental que estão atendendo esse público já fazem com mais expertise, com mais refino, com mais cuidado para
todos esses pacientes, na verdade, geralmente é uma proporção de 10 mulheres para um homem, esta avaliação do risco de suicídio, registra no prontuário e faz a intervenção que for devida. Além da percepção sutil de casos sugestivos de suicídio, além da aplicação de questionários e escalas que são abertos a diferentes profissionais, temos também que, nas nossas avaliações, no rol de perguntas que vamos estabelecer, independente do paciente citar ou não o assunto suicídio, perguntarmos, sim, perguntarmos ativamente, sem constrangimento e de acordo com as técnicas que ensinamos, se em algum momento do passado este indivíduo pensou, planejou ou tentou suicídio. Se tentou, de qual maneira, como foi salvo, se continua ou não com esse pensamento, se continua com esse pensamento, qual a melhor maneira de consensualmente ser ajudado. Consensualmente, profissional e paciente. E além disto, para os casos de doenças mentais mais graves, refratárias, de difícil respostas aos tratamentos multiprofissionais, como alguns casos de esquizofrenia, com alguns casos de transtorno obsessivo compulsivo grave, também precisa-se, ainda que essas pessoas não confirmem o desejo suicida, de estarem sendo repetidamente perguntadas sobre esta possibilidade de conduta de risco. Desta maneira, então, se especialistas em saúde mental podem prevenir suicídio, sim e muito, porque cria-se habilidades a partir de conhecimentos muito atualizados de como fazer abordagem, intervenção e reabilitação em diferentes condições clínicas onde o risco de suicídio possa estar aumentado. E cada vez que nós, profissionais de saúde mental, fazemos uma captação, uma intervenção, uma acolhida, uma reabilitação de um paciente com risco de suicídio e no quadro de atuação multiprofissional revertermos isto, é muito satisfatório, é grandiosamente causador de uma satisfação pessoal e de um grupo de profissionais enorme. E mais ainda, quando alguns desses familiares e pacientes reconhecem, agradecem e essa sensação de gratificação é muito grande. No nosso curso de pós-graduação em saúde mental para equipes multiprofissionais, nós preparamos então multiprofissões para atuar em diferentes cenários da saúde mental, que vão desde clínicas especializadas, centro de atenção psicossocial, álcool e drogas, da infância e adolescência, CAPS 1, 2, 3, unidades básicas de saúde, clínicas particulares, serviços públicos na rua, de rua e também, como nós temos consultório de rua, consultório na rua, enfim, toda a rede RAPS nós passamos treinamento de modo que os nossos pós-graduandos e pós-graduados participam de maneira muito competitiva no mercado de trabalho, em entrevistas de emprego, em processos seletivos e em concursos públicos. Vamos então aproveitar essa oportunidade, tem um link aqui abaixo do vídeo, já clique nele, faça lá sua inscrição e matrícula para especializar em saúde mental no trabalho em equipes multiprofissionais. É um curso de muitos anos, com centenas de pós-graduados já formados e nele nós vamos para um nível de performance profissional, satisfação pessoal, remuneração e reconhecimento muito mais além.